Salve! Hoje nós vamos falar sobre propósito, mas nós vamos fazer uma visão invertida da parada. Eu quero trazer para você os meus pensamentos acerca desse tema e de como eu lido com ele, porque eu não sei como é que é para você, mas para mim sempre foi muito difícil de entender qual é o meu propósito. Quando a gente pensa em propósito, parece que vem uma coisa grandiosa, longeva, vai durar a tua vida inteira, porque você está aqui na Terra. E a gente tende a pensar em coisas fora da nossa realidade. Meu Deus, qual é o meu propósito? Eu não sei. Daí você entra num universo que fica tudo muito confuso, parece que piora a situação ao invés de melhorar. Eu quero trazer um pouco das reflexões que eu tenho feito, eu penso que elas podem ser úteis para você, se você também passa por esse drama de se perguntar por que você está fazendo o que você está fazendo. Não tem esse livro? Por que fazemos o que fazemos? É um pouco dessa pergunta que eu acho que permeia a minha vida há muitos anos, pelo menos 10 ou mais anos, né? Desde que eu comecei a faculdade, então são 15 anos, comecei em 2010, engenharia química, e já sabia que eu não gostava em 2 semanas. Eu só gostava de matemática, o resto eu não gostava nada. E de lá para cá eu me pergunto o tempo inteiro por que eu estou fazendo essas coisas. Acho que a gente tem que começar por um primeiro ponto. Nós vamos dividir isso aqui em alguns pontos importantes, vamos deixar organizada essa conversa. Eu tenho 31 anos e eu acho que o primeiro ponto importante é a tua idade. A minha percepção é de que eu ainda não tenho quase nenhuma opinião formada sobre a vida. Eu tenho pouquíssimas opiniões formadas sobre a vida, realmente assim. Por exemplo, eu tenho uma opinião formada que é melhor ter filhos do que não tê-los. Se você é casado e não tem nenhum problema de infertilidade, é melhor escolher ter filhos do que escolher não tê-los. Isso é uma opinião que eu tenho formada. Mas é uma das pouquíssimas opiniões que eu tenho. É uma outra opinião formada. Jesus Cristo é Deus. Essa é uma opinião formada que eu tenho. Mas não são muitas outras. E percebe que são duas opiniões sobre coisas bem substanciais à minha vida. Uma opinião religiosa e uma opinião familiar me parecem que são opiniões que vale a pena formar mais cedo. Mas existem muitas outras que eu não tenho conclusões. Por exemplo, eu acho muito interessante o modelo One Person Business, ter um negócio super enxuto, trabalhar sozinho de dentro de casa. Ele é o melhor de todos? Não sei. Acho que ele é o mais adequado a uma série de pessoas. Aquelas que não têm aquela ambição de ter um faturamento de dezenas de milhões de reais no ano. Eu quero ganhar 10 milhões por ano, 20 milhões por ano. Eu quero ganhar 10 mil por mês, 15 mil por mês, 30 mil por mês, que não é pouco dinheiro. Eu acho que essas pessoas são mais adequadas ao modelo One Person Business. Mas eu não tenho uma opinião formada de, não, ele é realmente muito melhor do que todos os outros. Não, eu acho que ele é muito bom. Mas é uma opinião que não é marcado na pedra a respeito dessa comparação, né? E com 31 anos, eu acho que me parece que estou longe de ter opiniões formadas. E isso leva para um segundo... Por que a opinião é muito importante para o propósito? Porque o propósito me parece ser uma espécie de certeza. Eu tenho certeza que eu nasci para fazer isso. Tipo... Eu falei pra minha esposa, por que Deus me deu 3 filhos? Eu não me acho um pai tão bom assim. Eu vejo tanto defeito em mim como pai, que eu fui assim, meu Deus, coitado dessas crianças. Eu penso assim, entendeu? Muitas vezes. E eu acho que é esse tipo de coisa que navega na minha cabeça aos 31 anos. A dificuldade de olhar e falar, nossa, eu nasci para isso aqui. Eu não tenho muita facilidade com isso. Então por isso que o quesito idade importa muito. A gente pode adicionar um segundo quesito, que é o quesito experiências vividas. Ele tem relação com a idade, mas ele não depende exclusivamente da idade. Por exemplo, eu já morei na França, eu já morei na Itália, eu conheci gente da China, do Vietnã, da Romênia, da Moldávia, da República Tcheca, da Turquia, dos Estados Unidos. Eu convivi com pessoas de muitos países diferentes, quando eu tinha 17 anos. Tem gente que tem 70
e nunca conversou com alguém de outra nacionalidade. Então a experiência vivida não necessariamente tem a ver com a tua idade, mas com as circunstâncias ao teu redor, as possibilidades que se apresentaram. E a experiência vivida, ela, olha que coisa interessante, parte da experiência vivida depende do que a gente vai chamar de sorte. Onde você nasceu, em que tipo de família, que classe social e mais um monte de fatores que estão completamente fora do teu controle. Então, sim, eu pude ir para a França. Tem gente que nunca vai poder. Então, é uma circunstância completamente fora do meu controle. Eu pude conhecer pessoas, sei lá, eu conheço pessoas que mudam um pouquinho a minha circunstância, eu jamais teria conhecido. Se eu tivesse começado a produzir conteúdo no digital 1 ano depois do que eu comecei, provavelmente tudo seria diferente. Então, a experiência vivida, ela adiciona 2 fatores importantes. O fator número 1, ela adiciona tentativas diferentes de se encontrar. Então, quanto mais experiências eu tenho, mais repertório eu tenho para falar. Disso eu gosto, disso eu não gosto. Disso eu gosto, disso eu não gosto. Isso é para mim, isso não é para mim. Então, tem coisas que eu tenho convicção que não são para mim. E tem coisas que eu falo, não, isso aqui é para mim, entendeu? Então, eu penso, comunicar, falar de alguma forma é para mim. Eu tenho uma habilidade nesse negócio. Eu sou bom em comunicar até um certo ponto. Isso também é um perigo que as pessoas correm, né? Quando elas pensam, sou bom ou não sou bom, é rápido de você ir na comparação. Eu sou bom, mas fulano é melhor. Eu sou ruim, mas não tem fulano pior. Então, não tem a ver com comparação. Sempre tem alguém melhor e sempre tem alguém pior que você. Entendeu? Exceto se você é o Messi, aí acho que não tem ninguém melhor mesmo. Talvez o Cristiano Ronaldo. Mas não é uma comparação que você tem que fazer. É uma avaliação das tentativas. Isso aqui dá certo, isso aqui dá errado, isso aqui dá certo, isso aqui dá errado, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu sou bom, isso aqui eu não sou. Então a experiência te dá esse primeiro fator. E a experiência vivida te dá um segundo fator, pessoas. Pessoas que você encontra pelo caminho. Legal que eu li num livro esses dias, que ele dizia assim, do ponto de vista de Deus, nunca é por acaso que 2 almas imortais se encontram. Eu falei, nossa, é bonito, né? 100% das pessoas que eu encontrar na minha vida não foi por acaso. O que adiciona um nível de responsabilidade enorme, né? A necessidade de ser bom com as pessoas, de tomar cuidado com o que eu vou falar, de pensar antes, de tentar me colocar no lugar delas, de pensar, nossa, por que essa pessoa tão incrível apareceu na minha vida que eu tenho para aprender com ela? Ou por que essa pessoa tão odiosa e chata e horrível e má apareceu na minha frente, o que eu tenho para aprender com isso? Então, interessante, né? A experiência adiciona relacionamento e relacionamento muda a forma de encarar o propósito. Por exemplo, eu não queria ter filho. Minha esposa também não. Mas aí começou o nosso relacionamento. E aí chegou um ponto do nosso relacionamento que a gente falou, olha, acho que ter filho com você é legal. Agora eu quero. Não quero só um. Pode vir. Chegamos a 3 já, entendeu? Então, o relacionamento, a pessoa que apareceu, mudou uma perspectiva profunda de vida. Pô, ter filhos ou não ter filhos, olha que perspectiva, que mudança de opinião dramática de vida, imagina. A maior mudança da minha vida foi ter filho. Então essa é a opinião mais impactante que mudou de impacto real, vamos dizer assim, prático na vida. Por exemplo, empreender ou ser assalariado? Essa era uma opinião que desde muito pequeno eu pensei, não, vou empreender, vou ter meu negócio. E de fato tem meus negócios hoje. Então olha, valeu a pena e essa é uma opinião que ela se encaixa comigo. Eu não acho que ela se encaixa com todos, diga-se de passagem. Mas é uma opinião que se comprovou no tempo. E a experiência me fez falar, não, isso está correto. Ter negócio e empreender é para mim. Então, as experiências vividas adicionam 2 fatores muito importantes quando a gente pensa em propósito. Daí a gente vai para um terceiro ponto. O terceiro ponto que a gente tem que trazer aqui é o objetivo final. O objetivo do meu vídeo é chegar nesse ponto. O propósito é muito difícil de encontrar de forma abstrata, mesmo que você tente responder as perguntas do Ikigai.
no que eu sou bom, o que faz bem pro mundo, o que as pessoas estão dispostas a pagar, o que eu gosto. Então meu nariz tá ruim, não tem que fazer. São 4 perguntas, né? E essas 4 perguntas podem te ajudar a encontrar o seu Ikigai, de acordo com um dos livros aí a respeito do tema. Que é esse termo para missão de vida, de acordo com os japoneses ali, dá uma... Não sei se todos os japoneses daquela ilha que tem a maior média de idade, as pessoas mais velhas do mundo, elas vivem muito naquela ilha, e diz o autor de um dos livros que eu li sobre Ikigai, que é por causa dessa ideia, desse conceito de Ikigai. Mas eu não acho que você precisa pensar dessa forma. Eu acho que o primeiro ponto do propósito, ele começa aqui, agora, ao meu redor. Do tipo, o que eu tenho que fazer agora, aqui? Então, por exemplo, eu estou numa determinada circunstância que eu preciso fazer algumas coisas. Primeiro, eu tenho que ser um marido. Eu casei, já era. Não tenho mais escolha agora, entendeu? Eu vou ter que ser um bom marido. Eu vou ter que ser o melhor marido que eu posso ser. Segundo, eu tenho que ser um bom pai. Também não tem escolha. Fiz o filho, veio pro mundo, tem que ser um bom pai. Então, parte da minha missão, do meu propósito, já está garantida aqui. Ser um marido, um bom marido, é parte do meu propósito. Ser um bom pai é parte do meu propósito. Eu tenho um determinado compromisso com meus clientes. Esse compromisso surgiu por conta de um trabalho que eu fiz até aqui. Pensando em propósito ou não, agora o trabalho é esse. Eu tenho que entregar coisas. Eu tenho que falar com eles. Eu tenho que prestar certas contas. Então, agora eu tenho um compromisso? Eu tenho, e assim você pode ir pensando. Então, qual que é o meu convite? O meu convite é você pensar nessa vida, nesse momento, na sua circunstância de agora. E olhar para o teu lado. Pô, eu tenho uma casa. Agora eu tenho uma casa. Se eu tenho uma casa, eu tenho coisas a fazer na casa. Então, cuidar da casa, com certeza, faz parte do que eu tenho que fazer na vida. E aí percebe, é uma redução do propósito? Talvez sim, talvez não. Meu propósito é cuidar da minha casa? Não me parece, é uma redução. Meu propósito é cuidar dos meus filhos? Não me parece uma redução aqui. Aqui parece, olha, talvez seja. Talvez seja o meu propósito. Então eu percebo que o nosso propósito, ele não precisa começar com aquilo lá longe, com a direção. Ele pode começar do que existe aqui agora. E a gente pode pensar três coisas importantes. Realmente, me desculpe pelo meu nariz. Não sei o que aconteceu. Comecei a gravar o vídeo e ficou ruim. É uma coisa impressionante. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Aqui agora. Isso é o que a gente falou até aqui. Eu tenho que pensar no que eu tenho que fazer aqui agora. Segunda coisa que a gente pode começar a pensar. Quem sou eu no que eu sou bom? Esse quem sou eu não é a viagem. Quem sou eu? Não. O que parece que eu sou bom. Se eu não tenho muito material para responder essa pergunta, provavelmente significa que eu tenho que viver mais experiência. Tem que testar mais coisas. Tem que testar um novo trabalho. Tem que testar, conversar com gente nova, conhecer gente nova. E não é assim, eu não vou testar uma mulher nova, entendeu? Tem certos limites no teu teste. Agora eu já casei, essa aqui acabou. O que eu posso de conhecer gente nova é fazer novos amigos. É jogar um futebol que eu não jogava. É fazer não sei o quê. Então, eu tenho que testar coisas novas porque eu não consigo responder a pergunta no que eu sou bom. Ou assim, essa espécie de que habilidades parecem mais adequadas a mim. E a gente tem um terceiro ponto de pensar, que é onde parece bom de estar. E aí você tem opções. Onde parece bom de estar ano que vem. Onde parece bom de estar daqui 5 anos. Onde parece bom de estar daqui 10 anos. Na minha opinião, o melhor jeito de você pensar nisso é escrevendo num caderno. É você pegar um caderno, ir lá e falar, tá, vou escrever aqui como é a vida do Elton daqui 5 anos, 2030.
Como é a vida... como é a vida do Elton em 2035. Ou como é a vida do Elton em 2050. Sei lá. Eu não acho que você precisa ir lá longe, no fim da vida. Eu tenho 31, vamos supor que eu vivo até uns 80, então eu vou pensar para daqui 50 anos. Não sei, cara. Eu não acho que eu preciso ir lá longe. Eu acho que quanto mais longe, mais difícil. Então dá para pensar ali. Próximo passo. Eu acho que o próximo passo está ali, 1 ano. Como eu vejo minha empresa daqui a 1 ano? Como eu vejo o meu casamento daqui a 1 ano? Como eu vejo a minha vida financeira daqui a 1 ano? Como eu vejo... E assim você vai fazendo essas perguntas para você tentar estabelecer um depois. Então eu tenho o que é o aqui e agora, que já vai me dar uma série de atividades fundamentais. Ficar com meus filhos, botar eles para dormir, fazer comida e por aí vai. Limpar a casa. Aí eu penso nas habilidades possíveis. Cara, parece que eu sou bom em falar. Eu tinha um amigo meu que falava, acho que eu sou bom em stand-up. Nunca virou comediante, né? Eu olho para habilidades possíveis. Se eu não consigo chegar à conclusão de quais eu sou bom, o que significa? Eu tenho que viver mais experiências, testar mais coisas. E eu olho ali na frente. Como seria uma vida boa? O que seria bom para mim? O que seria legal? O que seria interessante de estar vivendo daqui 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos? Aí você pega esse conjunto de coisas, aí você vai ver que existem 2 áreas importantes. Existe a área das coisas que estão dentro do teu controle. Tá, dentro do meu controle é isso. Existem as coisas que estão fora do teu controle. Qual eu acho que é o grande problema que eu vivi por muito tempo e talvez você também? A gente fica olhando para o que está fora do nosso controle, ao invés de olhar para o que está dentro. Vou te dar um exemplo básico, talvez meio bobo. Teve uma pessoa que certo dia chegou para mim há um tempo e ela falou: estou muito preocupado porque eu acho que fulano de tal está aqui para roubar a minha promoção. Então essa pessoa tinha a possibilidade de ser promovida, ela pensava, vislumbrava um certo cargo. Ela olhou para o lado e falou: esse fulano aqui é melhor. Talvez ele seja melhor que eu, não tenho certeza. Acho que ele pode roubar o meu lugar. Aí eu fiquei pensando, de que adianta te preocupar com isso? O que o outro faz está fora do teu controle. Então, é uma preocupação inútil. O que você pode fazer a respeito disso? Nada que vale a pena ser feito. Ou, se você está com medo de não conseguir ser promovido, tá bom, o que você pode fazer a respeito disso que seja bom para você sair na frente? Estudar mais, sei lá, oferecer um projeto novo, não sei. Então, eu vejo que há muitas vezes, muitas pessoas perdem um tempo danado pensando em coisas fora do seu controle. Qual que é o problema disso? O que isso tem a ver com propósito? Quando você fica pensando nas coisas fora do seu controle, é muito difícil de entender o que é que deve ser a sua vida. Por quê? Como diz Ortega y Gasset, a nossa vida, viver é fazer. Ele diz isso, viver é fazer. Então, o que importa para eu descobrir o meu propósito? O que eu faço. Porque a vida é o que eu faço. Eu fico pensando nisso, né? Como que você descreve a tua vida? O que aconteceu? Você descreve as coisas que você fez. Quando você descreve as coisas que você fez, você descreve como você viveu. Olha que interessante. Então, quando nós pensamos em propósito, o que nós, na verdade, podemos pensar de forma concreta é o que é possível de fazer. Por exemplo, eu tenho convicção, não é possível eu ser um jogador de futebol profissional. Tenho convicção disso há muito tempo. Não é pouco, não. Faz muito tempo que eu descobri isso. É a mesma coisa que você deve fazer. O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Meu pai me ensinou que se você primeiro falar tudo que você não quer ou não pode, já te elimina um monte de opções. Então, por exemplo, eu não posso, sei lá, ser jogador de futebol.
O que eu posso fazer? Eu posso ser um apresentador de talk show. Eu posso. O que eu não quero fazer? Eu não quero ser médico, eu não quero fazer uma faculdade de medicina. O que eu quero fazer? Eu quero poder ler livros de literatura clássica todos os dias. Quando você começa a fazer essa lista de não quero, não posso, quero, posso, você vai começando a achar algum tipo de direção no fazer. E eu acho que é no fazer o que está ao meu alcance agora que eu começo a descobrir ou chegar mais perto do que é o meu propósito. E imagino que chegará um momento que as coisas ficarão muito claras desde que eu não pare de me preocupar somente com o que está dentro do meu alcance e o que faz parte do meu campo de atuação. Nesse sentido, eu acho que aquela ideia dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes é muito boa. De olhar só para essa zona que está dentro do teu controle e não ficar olhando para todo o resto que está fora do teu controle. Porque isso, de fato, gera proatividade, que é a primeira habilidade das 7 do livro, né? E a proatividade é isso. Eu fazer coisas. Eu fazendo coisas, certamente vou me aproximando do meu propósito. Esse era o papo que eu queria trazer hoje. Volto a lembrar, estão acabando os dias para você participar do desafio Transformando Livros em Conteúdo. Provavelmente esse desafio acaba hoje. A possibilidade de você entrar no desafio no valor atual. Então clica no link da descrição para fazer o desafio de uma semana. 7 aulas em 7 dias, 1 aula por dia para você aprender a usar livros para criar conteúdo no digital. Exatamente igual eu faço. O link está na descrição. Tamo junto. Até a próxima.